Antes da gente abrir a Bíblia, eu vou começar a falar hoje sobre Efraim. Para quem não sabe, e para os que sabem, recapitulando aqui, ele foi um dos filhos de José, que era filho de Jacó. Ele se tornou, Efraim, tornou-se uma das 12 tribos de Israel. Ele nasceu no Egito, durante o tempo em que José foi governador ali naquele lugar. Filho de José e filho de Azenate. Essa Azenate era filha de um sacerdote. E quando Jacó abençoou os filhos de José, antes da sua morte, ele deu para Efraim uma bênção especial, uma bênção específica, elevando sua posição em relação ao irmão dele mais velho, Manassés. Efraim, ele também foi um dos líderes do Reino do Norte. Após essa divisão ali que aconteceu depois da morte de Salomão. E a tribo de Efraim, muitas vezes, ela é mencionada também, não somente no Antigo Testamento, mas ela desempenhou um papel também muito relevante na construção do tabernáculo, conduzindo os israelitas durante todo aquele período nas jornadas que tiveram lá no deserto. Então, você consegue ver tanto a pessoa de Efraim, como a tribo dos efraimitas, ela se permeando durante toda a história ali do povo de Israel. Mas hoje o que eu quero trazer é um paralelo de como os efraimitas, como um povo, reflete na nossa essência mesmo, na nossa essência humana. Quem nós somos como pessoa, porque nós possuímos uma natureza que é universalmente imperfeita e pecaminosa. E a carta dos Romanos, ela trata muito bem desse assunto. Tanto que lá em Romanos 3:23, esse daqui nem precisa abrir, até um versículo muito evangelístico que a gente usa como um gatilho para poder mostrar a todas as pessoas. Porque ele diz exatamente assim, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A gente usa muito esse versículo em evangelismo para poder mostrar para nós, seres humanos, qual é a essência e por que nós precisamos tanto desse Deus. Por que nós precisamos tanto nos aproximar de Cristo? Porque através do pecado, nós estamos separados, destituídos desta glória de Deus. Esse é o motivo de que nos faz separação, nós como homens, do nosso Pai, Criador de todas as coisas. Também quero ressaltar de que a tribo de Efraim, ela teve um papel também muito relevante na história de Israel, porque ela desempenhou um papel bem significativo na conquista e também na distribuição da terra prometida. Daquela parte quando Josué estava liderando aquele povo. E com isso nós vemos que Deus entregou também para essa tribo uma habilidade de serem guerreiros, de serem valentes mesmo. Homens que lutavam, que iam para cima. Coloca para mim aí no telão, 1 Crônicas 12, do 29. Da tribo de Manassés, 18.000. Então vocês veem a relevância do que eles tinham como guerreiros. Foram apontados, tal. Porém, o que acontece durante todo esse pano de fundo aqui? Nós conseguimos enxergar na história de que Efraim, ele não obedeceu a Deus, nesse momento aqui em específico, porque Deus tinha pedido para este povo expulsar os cananeus da terra prometida. Mas não foi exatamente assim que aconteceu. E durante o tempo de Juízes, os efraimitas também, eles ficaram revoltados, extremamente bravos com Gideão, porque Gideão, ele também não tinha pedido a ajuda deles para poder lutar contra os midianitas. Juízes 8:1 diz assim: então os homens de Efraim disseram a Gideão: que é isso que nos fizeste, que não nos chamaste quando foste pelejar contra os midianitas? E contenderam fortemente com ele. Porém, Gideão, ele lhes disse: que fiz eu agora
do que vós? Não são, porventura, os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? Deus entregou nas vossas mãos os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb, que pude eu fazer comparável com o que vocês fizessem. Então, com falar-lhes essas palavras, abrandou-lhes a ira para com ele. Ou seja, Gideão, ele pegou ali naquele momento e deu uma acalmada nos ânimos dos efraimitas. Porém, a situação um pouco lá na frente, ela se complicou. E, mais uma vez, o negócio começa a se complicar por causa do orgulho. Porque foi quando Jefité, ele decidiu derrotar os amonitas, sem a ajuda também, mais uma vez, dos guerreiros de Efraim. Mas todas essas revoltas de que tinha o povo de Efraim, estava muito claro ali, de que eles queriam mais que estar na manchete ali daquele momento, ganhando os likes daquela guerra, mas ali naquele momento eles não foram chamados a poder participar dessas conquistas. Mas eles acabaram se esquecendo de perguntar para o grande general daquela guerra, quem estava à frente daquelas batalhas, se isso realmente era para eles. E aproveitando esse ensejo aqui, eu quero pegar e abrir um parênteses e fazer uma questão. De quantas vezes que nós queremos fazer coisas e tomar atitudes que parecem até serem boas. Até mesmo planos grandiosos em Deus. Ou não somente voltado ao lado eu trabalhar para Cristo, mas de fazer coisas boas. Mas a pergunta que começa hoje a fazer é: Deus te chamou realmente para isso? Qual que é a intenção do meu coração quando eu estou querendo fazer algo? Será mesmo que é glorificar a Deus através das minhas atitudes? Ou será que eu apenas estou querendo fazer aquilo para poder receber a glória daquilo? E aperta o cinto hoje porque vai apertar um pouquinho mais, viu? Muitas vezes Deus ele decide nos usar de uma forma que ela não é tão espetacular ou chamativa como realmente a gente gostaria que ela fosse. E só com o passar do tempo que a gente acaba aprendendo isso. Então nós reclamamos, nós ficamos chateados, a gente se desanima. Ou apenas controlamos essas vontades e desejos e nos focamos em aceitar aquilo que é a plena vontade do nosso Pai. Mas o que eu quero trazer aqui é que agimos muitas vezes exatamente como os efraimitas. E nós temos uma certa dificuldade em poder aprender essa lição. Mas uma dica que eu quero dar para vocês, que realmente quer ter uma vida em louvor a Deus, uma vida que seja agradável a Deus. Esse recado aqui é para você. Aceita o processo de Deus, que ele dói menos. Isso não é uma passagem bíblica que eu estou colocando aqui, mas pode ser um aprendizado para as nossas vidas. Deus ele tem uma vontade de que ela é soberana para cada um de nós. Mas nem sempre é o que nós queremos, nem sempre é o que os nossos olhos veem como coisa boa. Nós acordamos todos os dias, ou quando nós vamos dormir, a gente se coloca para Deus em oração e falando: Pai, que o Senhor nos dê um dia abençoado, nos livra de tudo, faça isso, faça aquilo, Pai, que o dia aplane os meus caminhos, faça com que todas as coisas venham fluir, meu Pai. Mas a gente sempre coloca esse ideal na cabeça, mas nem sempre essas coisas acontecem exatamente dessa forma, né? Ou com você está sendo diferente. As situações do nosso dia a dia, muitas vezes, ela vem para nos mostrar que nem tudo vai bem, aos meus olhos. Mas um remédio que a gente tem para poder enxergar um pouco melhor essas situações das nossas vidas
e o nosso dia a dia de uma forma mais tranquila, é que esta situação em minha vida, ela está sendo boa ao meu ponto de vista? Ou ela está sendo boa ao ponto de vista de Deus? Começa a colocar isso. Você começa a exercitar esse tipo de coisa. Isso vai fazer com que você não impeça a plenitude da vontade de Deus na sua vida. Vai fazer com que você caminhe por um caminho muito mais bom, perfeito e agradável. Que aquilo que Ele tem prometido para mim e para a sua vida. Nada mais do que isso. O bom soldado de Cristo, aquele cara que realmente está decidido, aquela pessoa que está decidida a poder guerrear as guerras do Senhor, por pior que seja a situação, ele precisa manter a calma em meio ao caos e não espanar naquele momento. Independente do tamanho desse caos. 2 Timóteo 2, esse daí vocês podem abrir comigo. Segunda Timóteo 2:1 diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Olha o 3, o que diz aqui. Participa dos meus sofrimentos como um bom soldado em Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele a quem o arregimentou. Quem aqui é um soldado de Cristo? Quem aqui está pronto para esta batalha, guerrear essas guerras? 1 Coríntios 15, também 58, diz: Porquanto, meus amados irmãos, sedem firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Nada do que nós fazemos, estando na plenitude da vontade do nosso Pai, é em vão. Nada do que nós fazemos para Ele é em vão. Nada do que nós abrimos mãos nessa vida é em vão. Nada do que nós sofremos e padecemos aqui para que o nome dele seja glorificado é em vão. Não abandone, meus irmãos, o caminho do que Deus tem para você. Esteja sempre no centro da vontade do Criador das nossas vidas. Vamos lá comigo, lá em Isaías 28. Mais um pouquinho a gente vai aprender com os efraimitas. Isaías 28:1. Ai da soberba, coroa dos bêbados de Efraim, e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fertilíssimo vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso, com uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição e como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam, com poder as derribará por terra. A soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. A flor caduca de sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta, será como o figo prematuro que amadurece antes do verão, o qual, impondo nele alguém os olhos, mal o apanha, já o devora. Olha como eles já tinham se afastado. Quando nós
dizemos que a gente está no deserto, que nós estamos numa prova, né, no nosso dialeto crentez, parece que é o próprio Deus de quem nos traz, né, essas situações difíceis ou problemas da nossa vida para poder nos provar. Mas não é bem assim. Nós quem somos os falhos. E vivemos num mundo que jaz no maligno, meus irmãos. As consequências disso são as provas e os problemas de que nós enfrentamos. E aí só então que a gente consegue ver a figura de Deus como Criador, como Pai, que nos ajuda a vencer exatamente todas essas batalhas com amor. Ele não permite que em absolutamente nada nós sejamos consumidos. Deus, ele não é um carrasco de que ele coloca situações assim na nossa vida. Pelo contrário, nós é que somos maus e nós que colocamos os caminhos maus. Nós que abrimos a porta para esse tipo de coisa. E Deus, ele sim é bom e ele é fiel. E ele quer nos mostrar um caminho para poder lidar com todas essas situações das nossas vidas e que nós sejamos fortalecidos nisso. E são essas as lições do que Efraim tinha colocado aqui. Ao mesmo tempo, quando eles se afastaram de Deus, eles começaram a fazer coisas ruins. A Bíblia ela tem um nome para isso, e se chama transgressão. A transgressão, o significado exato dessa palavra, ela significa violar a confiança. Quebrar o acordo. Quando a gente vai na origem dessa palavra, da transgressão, no hebraico ela se chama pesha. E no grego é paráptoma. Quando a gente lê o livro do profeta Amós, em todos os momentos ele pega e acusa os israelitas de pesha. É a violação de uma lei que foi estabelecida ali para aquele povo. E aqui está o motivo pela qual o orgulho do ser humano, ele precisa ser despedaçado. Ao longo de toda a história, desde a primeira queda do homem, onde entrou o pecado no mundo, nós vemos esse comportamento do ser humano. E hoje também. Depois de alguns 1000 anos, a essência do ser humano ela não é diferente daquilo que entrou. Essa semente corruptível. Paulo, quando cita essa transgressão ou paráptoma, ele afirma de que isso iria matar toda a humanidade por completo. Todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Mas mesmo em meio a todo este caos que permeia sobre a face da terra, nós devemos lembrar que nós servimos a um Deus que é fiel. Esse sim é fiel. Esse sim, ele não tem infidelidade. Não se acha inverdades nele. Fiel na terra. A Mary que adora, a nossa irmã Mary adora falar isso. Fiel na terra. E eu te convido a provar dessa fidelidade a partir de hoje. Mas para que a gente alcance essa fidelidade, a gente tem que entrar numa porta. E o nome dessa porta é fé. Olhe para você e olhe para a história da humanidade. O que a gente vê? A não ser infidelidade. Por quantas vezes nós transgredimos, por quantas vezes nós nos afastamos de Deus, do nosso amado. Mas hoje, esse é quem nós chamamos, esse é o que o nosso coração tem sede, o nosso amado Espírito Santo. Ele veio aqui para esmagar, primeiramente, o orgulho. Cadê você, orgulho? Não tem mais. Porque quando nós reconhecemos as nossas transgressões, a gente começa a enxergar de que nós somos infiéis. De que nós transgredimos. De que nós estamos separados de Deus. Mas nós somos totalmente carentes e nós precisamos desse Espírito Santo.
mais do que qualquer coisa nessa terra. Mais do que qualquer coisa. Quem anda com o nosso paizão, nosso pastor Marcelo, tem um lema. Rod vai saber disso daí. Onde que ele nos ensinou de que nós não temos condição de vencer o pecado. Mas à luz da palavra, lá em Gênesis 17, ela dizia assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e se perfeito, e ser santo, e seja íntegro. É somente dessa forma que nós conseguimos andar. É somente dessa forma onde nós conseguimos ser santo, andando na presença de Deus. Não é pela força do nosso braço. E continua lá em Gênesis 17, no 2, além dessa chamada que ele faz ali para Abraão, ele faz algo ali maravilhoso. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Pulando lá para o 7, diz assim: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso de todas as gerações. Aliança essa perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Aleluias, louvado e engrandecido seja o teu nome. Aqui está a fidelidade. Aqui está a aliança de que ele fez e ela se perpetua através dos tempos, dos séculos. E hoje ela é sobre a minha e a sua vida. Mas diz aqui de que a fidelidade desta aliança, ela é com Abraão e o seu descendente. Não é os seus descendentes, é com o seu descendente. Abre comigo lá em Gálatas 3,16. Gálatas 3,16 diz assim: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Olha para quem que é. Olha para que é. Meu amado. Meus irmãos, diante dessa palavra, eu e você, nós estamos garantidos. Nós estamos assegurados pela palavra da promessa de Deus. Promessas essas, elas que vão se manifestar de diversas formas, em diversas esferas das nossas vidas. Porque nós conseguimos enxergar ali em Efraim, refletindo isso para as nossas vidas hoje, essa lição da infidelidade. E agora também eu quero levar vocês a mostrar de que não era simplesmente com aquele povo. E mais uma vez, até puxando sobre esse homem Abraão, Ismael nasceu primeiro. Isaac nasceu depois de 14 anos. Ismael, ele nasceu primeiro porque é exatamente porque o homem sempre tenta provar primeiro as coisas com a sua própria força. Nós recebemos a promessa de Deus, mas é sempre de praxe do ser humano a gente pegar e tentar primeiro as coisas com a nossa própria força, dando um jeitinho para Deus ou uma ajudinha para Ele, antes da gente se jogar verdadeiramente nos braços do nosso Pai e reconhecer a nossa incompetência com relação a todas as coisas. Porque sempre, vez ou outra, a gente vai errar. Depois da concepção de Ismael e depois do nascimento, Abraão e Sara, eles tiveram muitos problemas. E a gente consegue enxergar isso até hoje. Por quê? Porque tudo que nasce da carne produz morte.
que é da força do nosso braço. Todos os nossos Ismaéis aqui estão cheios de morte. Todas as obras que a gente faz pelas nossas próprias forças. Os resultados, os trabalhos, os esforços que nós temos da carne, elas são totalmente ineficazes em poder agradar o nosso Deus, em poder gerar algo de gratidão ou de louvor para Ele. Por outro lado, meus amados, olha a alegria e olha a felicidade que produziu Isaac. Quão cheio de vida são os Isaques que nós produzimos nas nossas vidas. Voltando mais uma vez para as lições de Efraim. O significado do nome de Efraim, ele diz frutífero, fértil. O pai dele, José, colocou isso e deixou linda gravado lá em Gênesis 41, quando ele diz: ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Isso quer dizer que apesar de todas as nossas iniquidades, apesar de todas as nossas transgressões, apesar de todas as obras da carne que muitas vezes a gente faz, o nosso Deus, Ele é misericordioso e fiel. E Ele nos traz promessas. E Ele também nos afirma de que todas elas vão prosperar. Todas as promessas de Deus vão acontecer. E agora, diante de todo esse cenário, diante de todas essas coisas, onde nós colocamos agora o nosso orgulho debaixo dos nossos pés e reconhecemos de que nós precisamos de algo, e que esse algo não é vindo daqui, vindo dessa carne. Qual que é a palavra do que o nosso apóstolo Iruissan já lançou para esse ano? Restituição, restauração. Essa é a promessa de que Deus tem para mim e para a sua vida para esse ano. E essa restituição, ela vai muito além daquilo que a gente pode imaginar. E hoje eu estou aqui, como boca de Deus, para anunciar de que esse tempo é chegado sobre a Igreja Casa Firme. Esse tempo é chegado sobre a minha e a sua vida. Deus, Ele sempre se preocupou demais, e a gente consegue enxergar isso de diversas formas na palavra, de deixar registrado na Bíblia, de que todas as profecias dele, de todas as promessas de que Ele tem para com o homem, elas vão se cumprir no tempo oportuno. Todas elas. Não há nada nem ninguém que possa impedir a vontade do nosso Deus de ser plenamente realizada no universo e também na minha e na sua vida. Louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Agora abre comigo lá em Jeremias 30. Jeremias 31, logo no versículo 1 já diz assim: palavra que o Senhor veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, o Deus de Israel. Escreve num livro, tá vendo? Tá vendo a preocupação dele em colocar para mim, para você? As palavras que eu lhe disse. Pois eis que vem dias, diz o Senhor, em que eu mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá. Diz o Senhor: falo-os-ei voltar para a terra que dei aos seus pais, e a possuirão. Pula lá para o 10. Versículo 10 diz: não temas, pois, servo meu Jacó, diz o Senhor. Não te espantes, ó Israel, pois eis que te livrei das terras de longe e a tua descendência da terra do exílio.
Jacó voltará e ficará tranquilo e em sossego, e não haverá quem o atemorize. É a promessa de um descanso e paz para as nossas vidas. Não temas. E no 11 diz também: porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso, darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei. De ti, porém, não darei cabo. Mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Mas ele diz aqui, olha, porque eu sou contigo em todos os momentos, diz o Senhor. A presença dele, ela vai ser constante nas nossas vidas. Essa é a promessa para mim e para a sua vida, para esse tempo. E agora vai lá no versículo 17, que diz assim: porque te restaurarei a saúde e curarei as tuas chagas, diz o Senhor. Pois te chamaram a repudiada, dizendo: ó Sião, é Sião, já ninguém pergunta por ela. Ou seja, a minha e a tua saúde, ela será restaurada. Todas as feridas serão curadas, tanto elas físicas, emocionais. Absolutamente tudo. Tudo que está sendo proclamado aqui por anos. Chegou o tempo sobre as nossas vidas. Nós seremos curados por completo. O Espírito Santo de Deus, ele está dizendo, não sou eu quem está dizendo isso. Volta lá agora no versículo 8, mais uma. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos: eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço, e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo. Ele está anunciando a nossa liberdade, a liberdade de uma escravidão, a quebra do jugo da Babilônia. Acabou. Todas as coisas a partir de agora, você reconhecendo de que você precisa de Deus e você estando no centro da vontade dele, todas essas coisas vão acontecer sobre a minha e a sua vida. Deus, ele vai trazer de volta todo o seu povo. Esta casa aqui agora, ela vai estar cheia. É só eu que estou crendo nessas palavras, meu Deus do céu. Todas as posses estão de acordo com as tuas promessas. Mas por quê? E eu sei exatamente. Porque nós estamos cansados. Nós estamos cansados. Porque nós não temos passado por momentos fáceis. Mas uma coisa eu também posso te afirmar. Que Deus, ele preza com o sofrimento suportado pelos seus. O sofrimento desse tempo, o sofrimento de tudo aquilo de que nós temos carregado. Todo esse tempo de angústia, ela faz parte também de um castigo justo, que ele foi previsto, mas só que foi em decorrência da nossa desobediência. Muitas vezes do nosso afastamento de Deus. Muitas vezes em não conseguir servi-lo naquilo que ele realmente tinha para nós. Mas o Senhor, ele usou o inimigo cruel como um agente de ira contra o pecado, e não foi contra mim e contra a sua vida. Foi contra o pecado que está ali em nós. De uma forma linda e com amor, para nos tornarmos filhos obedientes. Essa obediência que ele vem requerendo de mim e vem requerendo de você. Abre comigo lá em Hebreus 5. Versículo 7. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E o próximo,
e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. A restauração, ela chegou através de Cristo. Ela chegou através de Cristo sobre a minha e sobre a sua vida. Ela chegou sobre a minha e a sua vida de uma forma, na atuação de uma esfera física. Na atuação da esfera territorial, porque nós vamos conquistar coisas esse ano. Nós vamos avançar agora no reino. Coisas vão acontecer através da minha e da sua vida. Economicamente, porque Ele também vai restaurar e vai nos dar uma tranquilidade, para que a gente possa avançar sim, a conquistar novas coisas nele. De uma forma espiritual, porque Ele vai tomar de uma forma que nós nunca vimos, nós nunca imaginamos. E é por isso que eu te peço, quebre agora com todas as muralhas, com todas as imagens do que você teve do passado. Olhe só para frente, olhe para Cristo, olhe para as promessas que Ele tem para mim e pela sua vida. Para aquilo que Ele preza hoje para mim e para você. A palavra dele, ela vai se cumprir. E o que completa agora essa restauração por completo mesmo, é numa esfera governamental. Porque lá continua em Jeremias 30, no versículo 18, diz assim: assim diz o Senhor. Está vendo como não sou eu? Eis que restaurarei a sorte das tendas de Jacó, e me compadecerei das suas moradas. A cidade será reedificada sobre o quê? Um monte de ruínas. E o palácio será habitado como outrora. Sairão deles ações de graças, e os júbilos dos que se alegram. Multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos. Glorificá-los-ei, e não serão apoupados. Seus filhos serão como na antiguidade, e a sua congregação será firmada diante de mim, e castigarei todos os seus opressores, aleluias. O seu príncipe procederá deles. Do meio deles sairá o que há de reinar. Falou-ei aproximar-se, e ele se chegará a mim. Pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Vós serei o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Ele está no nosso meio. Ele vai mostrar. Ele vai mostrar de que essas promessas foi Ele quem fez e de que é Ele quem vai cumprir. Não importa o quanto eu ou você tenha transgredido, mas Ele chegou nesta casa para anunciar de que Ele será o nosso Deus. Agora, para finalizar aqui, Efésios 1. Se coloque de pé. Efésios 1:15. A gente vai ler do 15 até o 23. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus. Está vendo qual que é a porta? Está vendo qual que é a porta? A fé. Esse algo poderoso de que nós temos e muitas vezes nós não usamos. Tendo ouvido a fé que há entre vós, em quem? No Senhor Jesus. E o amar para com todos os santos. Não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos dos vossos corações, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória, da sua herança nos santos, a qual a suprema grandeza do seu poder, para com o que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, a qual exerceu Ele
em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à direita nos lugares celestiais, o qual excedeu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu a quem? E deu à igreja, a qual é o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Esta autoridade agora está sobre a minha e a sua vida, porque Ele é o cabeça dessa igreja. Cristo em nós, Ele é essa esperança. Cristo em nós é a esperança. E através das portas da fé, hoje você vai adentrar para poder receber todas essas bênçãos. Que todas essas promessas, elas recaiam sobre a minha e a sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele veio hoje simplesmente para poder declarar isso sobre esta casa. Fecha os teus olhos agora. Eu estava me lembrando de uma mensagem. Teve uma viagem que eu fiz em 2016 para a casa do pastor Leonardo Paulino, casa do pastor Léo. E nós fomos numa certa igreja lá e ouvimos um homem de Deus que ele deu uma ilustração linda e maravilhosa, e eu quero replicar isso para vocês hoje. Para que a gente possa entender realmente aquilo que Ele é em nós. E o quanto Ele preza por manifestar toda essa glória de que foi conquistada por Cristo Jesus e de que Ele o colocou sobre a cabeça de uma igreja. Mas através dessa aliança perpétua que se perpetua sobre a minha e a sua vida hoje, nós fomos enxertados nessa videira, a videira verdadeira. E de que Ele preza também a poder manifestar toda essa glória através da minha e da sua vida, para que o nome dEle seja glorificado. Mas a reflexão que eu quero fazer para você hoje é, imagina só, nós não fomos feitos para poder ter luz própria. Eu e você fomos criados para poder refletir algo. Agora imagina, isso aqui é uma viagem mesmo, mas eu quero que você entenda isso de verdade, que você reflita sobre isso. Imagine que a gente não estivesse sozinho aqui neste mundo e que em outros mundos tivessem pessoas, outros seres. E esses seres viessem fazer uma visita aqui. E aí ele começasse a olhar para mim e para a sua vida. E aí ele começou a andar comigo no dia a dia, ele começou a andar com você no seu dia a dia. Na hora que você acorda, você tomando café, você ali na sua casa, depois você saindo para o seu trabalho. Depois você fazendo os seus afazeres, as coisas que você tem no dia a dia. E ele começou a te observar. Só que aí depois ele pegou e fez um relatório e voltou lá para o mundo dele. E falou, meu Deus. Ele se colocou diante dali do Criador dele. E falou, mesmo que a gente tivesse possibilidade de conquistar aquela terra, eu não queria ir para aquele lugar. Porque o Deus deles se irrita. O Deus dele faz diversas coisas que eu não vejo que aquilo lá é bom. Isso me faz a refletir
E é o que eu quero que você reflita hoje. Será que eu realmente estou sendo espelho de Cristo? Será que eu estou refletindo essa glória para que todas essas promessas elas realmente venham ser através da minha vida? Eu não estou te fazendo uma pergunta se você é digno ou não, e nós já conseguimos enxergar de que nós nunca seremos dignos absolutamente de nada. Mas eu e você temos um propósito de que ele já foi estabelecido para mim e para a sua vida. De que é refletir aquilo que é Cristo. É através da minha vida que Cristo tem que refletir. Mas será que as minhas atitudes e as suas atitudes, elas estão correspondendo exatamente com isso? Será que as obras que estão saindo da minha vida, elas estão sendo Ismaéis? Ou elas estão sendo Isaques? Será que as obras da minha mão estão sendo obras da carne ou realmente estão sendo obras do Espírito? As obras da promessa daquilo do que Deus tem para a minha vida? Será que as pessoas estão olhando hoje para mim e para você e estão conseguindo enxergar Cristo nela? Será que se uma pessoa ela consegue olhar para você, ela realmente vai conseguir ter sede e falar, eu quero servir ao Deus que Ele serve? Mas Cristo é a esperança em nós. E é por isso que diante de todas essas coisas, nós concluímos de que nós precisamos do Senhor.